Olá, estimados irmãos e irmãs, querido ouvinte. Estamos aqui para mais uma lição de suma importância para a nossa vida espiritual. Confirmados na presente verdade. 2 Pedro 1, verso 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Assuntos como o santuário, a justificação pela fé em Cristo Jesus, a guarda da lei de Deus, os 10 mandamentos, o juízo divino para cada ser humano, a tríplice mensagem angélica, dentre outros assuntos, fazem parte do conjunto da verdade presente, assuntos e doutrinas importantes que devemos estudar para obter o conhecimento de Deus e sua vontade para as nossas vidas. Não temos dúvida, nem tivemos dúvida por anos de que as doutrinas que mantemos hoje são a verdade presente e que o juízo se aproxima. Estamos nos preparando para encontrar aquele que, escoltado por um cortejo de santos anjos, deve aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 355. Primeiro tópico, crescendo aqui e agora. No primeiro tópico, nós aprendemos que o apóstolo Pedro enfatizou aos crentes a urgente necessidade de crescermos na graça e no conhecimento de Deus aqui e agora. Por isso o apóstolo Pedro, ele sempre exortava, ele sempre buscava o conhecimento de Deus e ele exortava aos crentes do seu tempo e deixou escrito por meio da Bíblia Sagrada também a exortação aos crentes de hoje. E ele ensinava a palavra de Deus aos crentes para que buscassem mais e mais do Senhor em suas vidas, pois Deus revela por meio da sua palavra, que é a verdade, a sua vontade para nós, e nos dá o conhecimento de suas doutrinas para vivermos hoje conforme o seu querer. Precisamos, portanto, adquirir o conhecimento da palavra de Deus e crescermos na graça de Cristo aqui e agora, compreendendo então assuntos vitais e de suma importância para a nossa salvação eterna. 2 Pedro, capítulo 1, de 12 a 15. E no primeiro tópico nós aprendemos ainda que é necessário crescimento mais e mais. Precisamos crescer dia após dia na fé. Nós não podemos regredir, não podemos estacionar e precisamos do conhecimento teórico e prático da palavra de Deus na nossa vida. Então, é somente assim, com auxílio do Espírito Santo, com auxílio divino, é que nós então iremos prosseguir até a perfeição, conforme Hebreus, capítulo 6, de 1 a 3. E precisamos então adquirir um conhecimento mais profundo de Deus, não apenas um conhecimento superficial. Precisamos de alimento sólido e um profundo relacionamento com Cristo para crescermos na sua graça, e a sua graça nos levará à obediência que é o conhecimento prático da palavra de Deus. Cada passo de fé e obediência leva a alma a uma conexão mais íntima com a luz do mundo, em quem não há escuridão alguma. O segundo tópico, prestando contas. Nós aprendemos no segundo tópico que, ao recebermos mais luz, mais conhecimento da palavra de Deus, precisamos então mudar de atitude, tomar uma decisão em obedecer conforme o conhecimento que já adquirimos. É necessário então praticarmos a palavra de Deus. Se não praticarmos, cometemos pecado, pois já temos o conhecimento e Deus não nos toma mais como inocentes. Se já temos luz e vivemos em trevas, o fim dessa pessoa será trágico. Infelizmente, essa é a realidade. E Deus cobrará então de cada um conforme o seu conhecimento e a graça alcançada. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mateus 6, 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Precisamos, então, mudar de atitude em relação ao conhecimento da palavra de Deus, pois todos então irão prestar contas diante do tribunal divino. Se não praticarmos a palavra de Deus conforme a luz que já recebemos, essa luz se tornará então em trevas. Esse conhecimento será para a nossa condenação. É muito sério esse assunto. A luz, a preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não os salvará a menos que permitam que ela os salve, que vivam plenamente de acordo com ela e a transmitam a outros em meio à escuridão. Deus chama seu povo à ação. É uma obra individual e necessária a de confessar, abandonar os pecados e retornar ao Senhor. Ninguém pode fazer esse trabalho em favor de outra pessoa. O conhecimento religioso se acumula e isso tem aumentado as obrigações correspondentes. O terceiro tópico, a verdade presente. Aqui no terceiro tópico temos assuntos importantes, traz alguns temas que fazem parte do conjunto da verdade presente. São assuntos e doutrinas importantíssimas para o povo de Deus, para o remanescente povo do Senhor nos últimos dias, e esses temas devem permanecer como centro de nossos estudos. Não vamos então deixar que o inimigo distraia nossas mentes da palavra de Deus e dos assuntos que precisamos aprender e viver. Um dos temas, Daniel 7, 9 e 10, sobre o juízo investigativo, também as 2.300 tardes e manhãs e o santuário, assuntos importantíssimos. Nós precisamos então compreender a palavra do Senhor, precisamos aprender e compreender um pouco sobre a obra de intercessão que Cristo realiza hoje no santuário em favor dos fiéis. Outro assunto é a guarda da lei de Deus, Salmo 119, 33 a 35. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Então esse assunto é de suma importância, né? A guarda da lei de Deus, todos os 10 mandamentos. Dentre outros assuntos, a nota vem aqui nos falando: a palavra de Deus contém muitas verdades preciosas, mas é da verdade presente que o rebanho precisa agora. Tenho observado o perigo de os mensageiros se desviarem dos pontos essenciais da verdade presente para se envolverem em questões que não promovem a unidade do rebanho nem santificam a alma. Satanás aproveitará todas as vantagens possíveis para prejudicar a causa. Assuntos como os do santuário, em conexão com as 2.300 tardes e manhãs, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente calculados para explicar o movimento adventista do passado e mostrar qual é a nossa posição hoje, firmar a fé dos duvidosos e estabelecer a certeza do futuro glorioso. Tenho visto com frequência que esses são os principais assuntos sobre os quais os mensageiros devem se debruçar. Aprendemos ainda no terceiro tópico que nesses últimos 180 anos o aspecto decisivo da verdade presente é a proclamação da tríplice mensagem angélica, conforme Apocalipse capítulo 14, de 6 a 13. O terceiro tópico nos fala que precisamos então estudar, viver e proclamar a tríplice mensagem angélica conforme a palavra do Senhor. A primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas.
A segunda mensagem angélica: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da fornicação. E a terceira mensagem angélica: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Então temos estudado as profecias, vimos que algumas profecias já se cumpriram, outras irão se cumprir e outras estão se cumprindo no presente momento. Por isso é importante estudarmos a palavra do Senhor para obtermos o conhecimento da verdade presente. A primeira e a segunda mensagens surgiram em 1843 e 1844 e agora estamos sob a proclamação da terceira. Porém, todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É mais essencial do que nunca serem repetidas àqueles que estão em busca da verdade. Por texto e por voz devemos fazer ressoar a proclamação, demonstrando sua sequência e a aplicação das profecias que nos levam à mensagem do terceiro anjo. Não existe terceiro sem primeiro e segundo. Temos a tarefa de proclamar essas mensagens ao mundo por meio de publicações e palestras, demonstrando pela história profética os eventos que ocorreram e os que ainda irão se cumprir. O quarto tópico, ansiando pelo crescimento. Nós aprendemos aqui no quarto tópico que é a busca pelo conhecimento da palavra de Deus, da verdade, que nos capacita. Essa é uma atitude que nos capacita a aceitar a verdade presente e seus desdobramentos, mesmo que muitos a rejeitem. É a conversão que nos capacita a aceitar a verdade. É a humildade que nos capacita a aceitar a verdade. A humildade de uma criança. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Aqueles que buscam ao Senhor o encontrarão a verdade. Só encontraremos a vontade de Deus quando o buscarmos de todo o coração, pelo estudo da palavra, das profecias e pela oração. Quando você assumir a atitude de uma criancinha, pronto a ser guiada, e quando sua compreensão for santificada, sua vontade for entregue e os preconceitos abandonados, uma luz brilhará em seu coração que iluminará as Escrituras, revelando a verdade presente em sua esplêndida harmonia. Ela surgirá como uma corrente de ouro, com todos os elos unidos em um todo perfeito. Mateus 18:3: e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. João 7:17: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aprendemos ainda no terceiro tópico que a nossa negligência tem enfraquecido o impacto da verdade presente, conforme Isaías 56, 9 e 10, 1 Coríntios 14, verso 8. O nosso modo de viver, a nossa frieza espiritual, impacta então negativamente a proclamação da verdade presente, porque estamos enriquecidos, de nada sentimos falta, mas estamos distantes de Cristo. E isso tem impactado de forma negativa a proclamação da verdade presente. E o remédio, Apocalipse 3, verso 19, precisamos então de Cristo e sua justiça em nossas vidas, precisamos das vestes de Cristo, da sua justiça, precisamos do colírio, o discernimento espiritual, precisamos da fé que opera o ouro provado no fogo. Precisamos então de Cristo a cada dia, para fazermos então proclamar essa verdade presente da maneira correta, da maneira como ela merece e deve ser proclamada.
Estamos em perigo de transmitir a mensagem do terceiro anjo de maneira tão indefinida que não impressione as pessoas. Tantos outros interesses competem entre si, de modo que a própria mensagem que deveríamos proclamar com poder se torna insossa e afônica. Precisamos então, como diz o texto de Apocalipse 3,19, sermos zelosos e nos arrependermos do nosso pecado de negligência. Certamente estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Precisamos dedicar muito tempo aos nossos interesses espirituais se quisermos experimentar o crescimento espiritual que é decisivo para a nossa época. Devemos fazer decididas reformas. O quinto tópico, a Terra iluminada pela glória. No quinto tópico, nós aprendemos que antes da volta de Jesus, a verdade presente irá se expandir e acelerar, conforme Apocalipse capítulo 18. Vemos aqui a obra do quarto anjo com grande poder e grande glória. A mensagem do povo remanescente será pregada com poder e grande glória, e toda a terra então será iluminada. A luz da palavra de Deus brilhará em toda a terra. Apocalipse 18, 1, 2 e 4 é citado aqui. Esse texto aponta para um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, feito pelo segundo anjo de Apocalipse 14, versículo 8, se repetirá com a menção adicional das corrupções que surgiram nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que aquela mensagem apareceu pela primeira vez no verão de 1844. A mensagem da verdade presente, ela incomoda a muitos, e o povo de Deus nesses últimos dias deve então se comportar com humildade e viver pela obediência da palavra de Deus. O povo de Deus não irá se vangloriar do conhecimento que obteve, mas irá praticar a palavra do Senhor e viver com humildade diante de Deus e dos homens. Quando você vai a Cristo, não irá se vangloriar dizendo: eu sou santo. Que só Deus diga isso de você, pois você não conhece o próprio coração. Essa vanglória é a prova decisiva de que você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Que Deus escreva em seus livros, se Ele quiser, que você é um filho obediente, que guarda seus estatutos com um coração alegre, e os registros revelarão isso diante de anjos e seres humanos no dia da recompensa. Que Deus nos ajude então a compreendermos a sua palavra, que seu Santo Espírito nos dê a sabedoria divina. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.